Começou. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Um bom dia a todos. Que Deus os abençoe. Hoje nós vamos começar a nossa primeira lição da EBD, que tem por título Daniel ora por um despertamento. O texto áureo da nossa revista diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis, e a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Está em Tiago, capítulo 5, versículo 16. A verdade prática, ela nos diz assim: o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até mesmo aos poderes malignos. Quando a gente fala de Daniel, a gente tem que entender um pouco do contexto de onde Daniel vivia e para onde ele foi. Quem era Daniel? De onde ele surgiu? Se a gente não souber colocar dentro da história esse personagem, a gente não entende o que aconteceu com ele e o porquê que a geração que ele viveu, o lugar onde ele viveu foi deportado. A gente tem que entender todo esse contexto histórico para falar um pouquinho desse homem, desse jovem que acabou sendo um exemplo de fé, um exemplo de oração e um exemplo também de vida a ser seguido. Principalmente hoje, que nós estamos vivendo num momento de crise, um momento de luta, um momento de dificuldade, e as pessoas acabam se esquecendo de orar. E às vezes fazem orações que não têm propósito, só sabem orar para pedir alguma coisa e acaba vivendo uma vida não de oração, mas de pedinte, um mendigo que ora. E a gente não pode fazer dessa forma, tá? Para contextualizar um pouco, vamos ler a nossa leitura bíblica em classe, que está em Daniel capítulo 9, do versículo 1 em diante. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor, Deus, para o buscar em oração e rogos e jejum, e pano de saco e cinza. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em casa. Ora, havia em seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Já em Daniel 2, do versículo 17, diz: então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem como o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou ao Deus dos céus. Esdras capítulo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá, que há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel, e ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, aos homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com fazenda e com gados, afora as dádivas válidas para a casa de Deus, que habita em Jerusalém.
Então se levantarão os chefes dos reis de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem e edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. Se vocês perceberem, a gente pulou de Daniel para Esdras e passou dentro de alguns capítulos de Daniel. Por que é importante essa leitura e entender o que está acontecendo aqui? A gente entende que Daniel, ele estava lendo o livro do profeta Jeremias, e ele passou a entender que o período que eles estavam no cativeiro seria de 70 anos, conforme disse o profeta Jeremias. Entendendo isso, ele entendeu que o que estava acontecendo naquele momento teria um período para acabar, e não poderia não se posicionar com relação ao que estava acontecendo. Então, ele tomou a opção de orar e clamar a Deus, e a oração que ele fez não foi só uma oração, ele também jejuou, ele se colocou diante de Deus. Tamanha era a tristeza dele por ver que o povo dele saiu da terra, uma guerra tão terrível que aconteceu até eles serem deportados, e agora eles iriam retornar. Só que ele sabia que, retornando para Jerusalém, não seria uma vida fácil. Toda a cidade havia sido destruída. Então, como é que você volta para um lugar onde só há miséria, onde só há destruição e onde só há morte? Por isso que ele estava clamando ao Senhor para encontrar, assim, uma estratégia de como superar tudo que estava acontecendo e para que o povo também se voltasse para Deus, porque o povo estava vivendo meio que um comodismo. E a gente vai entender isso agora. Na introdução, a gente tem aqui assim: os crentes fiéis, eles brilham como a luz e resplandecem no meio de uma geração corrompida e perversa. Assim era Daniel quando, no ano 606 a.C., ele foi levado cativo para a Babilônia. Ele era um jovem de aproximadamente 15 anos, tá? E muitos anos depois, Daniel gozava de um elevado conceito no reino da Babilônia. O que acontecia? Quando o povo foi levado ao cativeiro babilônico, quem foi levado? Primeira coisa que você tem que pensar: as pessoas que foram levadas foram as pessoas que tinham a mais alta estatura, vamos dizer assim, dentro do reino, estavam bem posicionados. A gente pode falar nisso. As pessoas que viviam no palácio, os sacerdotes, a classe sacerdotal foi muito valorizada pelo Império Babilônico e foi uma estratégia deles em relação a esse povo ser preservado em meio a toda a destruição. Só que os demais que viviam em Jerusalém, a classe mais pobre foi a que ficou naquele lugar. Só que eles entraram em Jerusalém, destruíram tudo que tinha ali, acabaram com praticamente tudo, deixando pouquíssima coisa para trás, só ficou destruição. Quem ficou naquele lugar para sobreviver ali, realmente não tinha mais nada, não tinha colheita, não tinha trabalho, eles não tinham mais nada para sobreviver naquele lugar. E o povo que era um povo já mais privilegiado e tinha um certo conhecimento, era versado em alguns idiomas dentro do palácio real, que vivia junto com o rei, essas pessoas elas foram as privilegiadas para poder ir para o cativeiro. Por que acontecia dessa forma? Era uma estratégia do governo babilônico fazer assim. Eles tinham por esse costume para poder justamente fortalecer o reino da Babilônia. Quanto mais pessoas cultas eles levassem para a sua capital, maior seria o crescimento para o reino. Eles teriam pessoas que tinham conhecimentos das mais diferentes áreas e tinham pessoas de outros reinos que não eram, vamos dizer assim, conquistados por eles, que ouvindo a fama da Babilônia iam para lá. Eram arquitetos, médicos, pessoas das mais variadas classes sociais iam para lá em busca de conhecimento, porque Babilônia era, naquele tempo,
um lugar que era referência de conhecimento, de riquezas, tá? Eu vou ler um trecho aqui que não está na revista, mas é bem interessante para vocês entenderem o que aconteceu em relação a esses povos que foram levados em cativeiro para a Babilônia, tá bom? Os babilônicos, eles não faziam uma deportação em massa como os assírios, mas traziam para a Babilônia apenas as elites conquistadas. Assim, a capital do império tornou-se um aglomerado plural de intenso internacionalismo, ponto de convergência das elites conquistadas. Ali aportaram artistas, mercadores, profissionais de toda espécie atraídos pelo poder do reino. Mas apesar dessa variedade, os babilônicos eram bastante tradicionais. Embora usassem o aramaico como alfabeto de comunicação imperial, eles mesmos continuaram a utilizar o sumério e o acádio escrito em cuneiforme. A arquitetura continuou seguindo os modelos estabelecidos no passado, e a religião repetia seu eterno retorno ao modelo dos deuses primordiais. Ou seja, quando a gente vê a conquista que foi feita e a escolha das pessoas que foram levadas para o cativeiro, ela foi intencional. Ela não foi uma coisa assim, vamos invadir aqui Jerusalém, pega o que der para pegar, deixa alguns e leva. Não, eles tinham uma intenção. Eu vou invadir esse lugar, eu vou destruir esse reinado deles, mas eu vou pegar o melhor do seu reino, as pessoas que têm mais valor para o reino, e eu vou levar elas para enriquecer o meu reino. Então, eles faziam isso com uma certa intencionalidade. Então, Daniel, quando ele foi para lá, ele era jovem, mas ele era da casa de Judá, ele era de linhagem real. As pessoas que foram com ele também eram pessoas que gozavam dos privilégios que tinham-se no Palácio dos Reis. E a classe sacerdotal também foi poupada, na sua grande maioria, porque eles não faziam uma conquista subjugando o Deus daquela nação. Eles incorporavam o Deus da nação conquistada à sua própria nação. Ou seja, os babilônicos, eles eram plurais em relação às divindades. Todos os povos que estavam ali conquistados, era-lhes permitido cultuar o seu Deus. Eles não tinham que adorar, obviamente, assim, os deuses babilônicos. Em alguns decretos, algumas ocasiões, tinha essa questão de ter uma obrigatoriedade, mas na grande maioria dos casos, eles deixavam as pessoas livres para adorar os seus deuses. Ou seja, eles faziam isso para que as pessoas se sentissem, entre aspas, mais à vontade dentro do reino, para assim contribuir com a prosperidade dentro daquele reino. E Daniel teve um papel muito grande desde quando ele entrou dentro do reino de Babilônia. Ele era novo, mas ele já teve algumas características bem interessantes, que foi um despertamento para não se contaminar com os manjares que ele estaria encontrando dentro da terra de da Babilônia, para ele não se contaminar com aquilo que lhe estavam oferecendo, para que ele se diferenciasse, para que ele permanecesse fiel a Deus, fiel aos ensinamentos que ele aprendeu desde quando ele era um moço, desde quando ele era criança. E isso foi muito importante para ele, porque um dos hábitos que Daniel tinha, e ele não desenvolveu esse hábito na Babilônia. Às vezes a pessoa pensa que ele começou a orar só porque ele estava numa situação difícil. Não, esse hábito da oração era algo constante na vida dele. As pessoas, infelizmente, acabam tendo o hábito da oração quando a coisa está realmente ruim, quando a coisa fica preta, quando a coisa fica difícil, quando está o desemprego, a saúde indo embora, aí é que a pessoa resolve, clamar. Agora eu vou clamar porque eu estou passando por uma situação difícil, eu preciso de uma resposta de Deus. Mas ele não precisa de Deus, ele precisa da solução que Deus proporciona para ele. Oração é relacionamento com Deus. E Daniel tinha relacionamento com Deus. Ele não adorava uma divindade apenas, ele cria em um Deus pessoal que lhe ouvia, e ele podia se achegar a esse Deus
como se fosse um filho. Então ele tinha relacionamento. As pessoas hoje, infelizmente, não querem ter relacionamento com Deus. A quantidade de orações que são feitas pelas pessoas, às vezes é feito como se fosse para medir o quanto ela tem de relacionamento com Deus. E eu não vou dizer que não é o tempo da oração que vai determinar a qualidade na oração. Tem toda uma questão aqui, não é o tempo que você fica orando, a forma, se é sempre de joelho, não é essa a questão. A oração tem que ser sempre pensada como um relacionamento. Você está tentando se relacionar com Deus. E as pessoas, quando esquecem disso, se tornam apenas mendigos pedindo alguma coisa, né? E essa questão de ser pedinte, inúmeras religiões acabam tendo. E o cristianismo não pode se assemelhar a esse tipo de coisa. A gente tem que entender que o nosso Deus é um Deus pessoal e um Deus de relacionamento. E Daniel nutria esse relacionamento com Deus, tanto que ele era uma referência não só para a casa dele, mas para os amigos dele, que ele convidava sempre para poder ajudar ele em oração, tá? Daniel, ele vivia uma vida consagrada a Deus. Hoje as pessoas, infelizmente, querem viver como senhores de si mesmos. Não querem mais se consagrar a Deus, não querem viver uma vida para Deus. Viver uma vida para Deus, nós como cristãos entendemos que é uma vida de abnegação. Nós temos que deixar realmente o velho homem morto e enterrado, negar a si mesmo para fazer a vontade do Senhor. Mas infelizmente, hoje as pessoas elas querem que as suas necessidades sejam supridas. Não querem viver uma vida no altar. E isso é um problema, tá? Veja o que aconteceu com Daniel. Quando ele foi introduzido no reino da Babilônia, foi ofertado para ele as melhores coisas que o reino poderia oferecer a uma pessoa, para que ele se sentisse o mais à vontade possível. Ele sabia que ele não ia voltar para Jerusalém, porque aquilo tudo foi destruído, não tinha mais o que se fazer. A melhor coisa para ele era realmente se entregar ao reino, ou seja, se integrar aquilo ali, fazer a vontade do rei que conquistou. Ele entendeu que ele tinha que fazer parte da máquina da Babilônia para fazer aquele reino funcionar, só que ele falou, eu não vou servir a outros deuses, eu vou continuar fiel ao meu Deus e vou seguir aos preceitos da lei de Moisés. Ele não queria se contaminar. Então ele optou sim por servir dentro daquele reino, mas não fazendo parte daquela idolatria, não fazendo parte daquilo que o reino ofertava. Porque é uma tentação muito grande, quando você está em um lugar que lhe oferece muitas coisas boas, você esquecer de ver se aquilo ali agrada a Deus ou não. A pessoa simplesmente vai e se entrega. E esse não foi o que aconteceu com Daniel. A vida de consagração que ele tinha a Deus fez com que ele enxergasse as coisas que estavam ocultas para a maioria das pessoas, que infelizmente não conseguem ver o que está na frente ali para prejudicar ele. E ele enxergando isso, ele, opa, eu não quero isso para mim, eu vou me consagrar ao Senhor e eu vou viver a minha vida para Deus, mesmo estando dentro de um império tão plural que era o reino da Babilônia, tá bom? A estatura espiritual de Daniel capacitava-o para enfrentar verdadeiros embates em oração. Quando a gente fala de estatura espiritual, a gente pode pensar isso de diferente forma. Não é um poder elevado, não é algo que vai deixar você assim um super crente, um super soldado do Senhor, não é essa a questão, mas é justamente o relacionamento que ele tinha pessoal com Deus, tá? A gente tem que pensar sempre quando a gente fala de oração, de embates espirituais com relacionamento com Deus. Quem não tem relacionamento com Deus não consegue ter uma vida plena de comunhão com Deus. Essa que é a grande verdade. Quanto menos você tem comunhão com esse Deus,
menos você se consagra ao Senhor. E oração e leitura da palavra do Senhor, conhecimento da palavra, é imprescindível para que a gente possa continuar a viver dentro desse mundo que é um mundo mau. Para pensar, quando Daniel falou assim, eu vou ler a palavra, ele começou a ler os escritos do profeta Jeremias, ou seja, ele tinha intimidade com a palavra, ele estava procurando algo dentro da escritura que ele já havia tido contato anteriormente. Ele não pegou simplesmente a Bíblia e fez isso aqui, ó. Vou dar uma... Deixa eu ver se Deus fala comigo hoje. Espera aí, só um minutinho. Deus falou comigo, ó, legal. Não, ele não fez isso. Ele foi procurar algo que ele já conhecia. Ele já sabia que Deus iria livrar o seu povo. Ele tinha plena convicção de que o que estava acontecendo com eles no cativeiro da Babilônia era uma resposta à idolatria que o povo estava tendo. E houve sim um castigo, mas de um pai que é amoroso. Deus, ele é um pai, mas ele também corrige, ele também castiga, ele disciplina o seu povo para que volte a si, né? E essa vida de Daniel de comunhão com Deus capacitou ele para ser justamente esse homem de oração e um homem que tinha comunhão com a palavra. Então ele estava buscando algo que ele já conhecia dentro da palavra, da Bíblia. Ele já conhecia, não era uma Bíblia igual a gente tem hoje, mas ele já conhecia os escritos, ele já entendia a importância de ter comunhão com a palavra. E as pessoas hoje que não têm comunhão com a palavra vivem de achismos. E quando acontece alguma coisa, se desespera, fica preocupado, sem entender. Hoje o que a gente está vivendo é um resumo disso. A gente vê uma catástrofe que assolou o mundo inteiro, ela é global, e tem cristão que fica perguntando por que isso está acontecendo. Pelo amor de Deus, para com isso. Não precisa ficar perguntando. Se você tivesse lido um pouquinho só do que Jesus falou, você entenderia o que está acontecendo. Essas dificuldades, elas podem até ter um fim, mas a grande sabe que o que vai acontecer com o mundo? Nós, como cristãos, precisamos ter um esclarecimento do que vai realmente acontecer. O mundo vai de mal a pior até que aconteça o quê? O fim. Esperar uma melhora repentina é uma coisa assim infrutífera. Não há uma necessidade de ficar procurando uma melhora que pode acontecer em um grau mais elevado ou não, mas o mundo ele vai de mal a pior até que venha o fim. Isso é bíblico. A gente tem que ter esse conhecimento e precisa entender isso, tá? Somente visitavam de vez em quando um culto de oração. Daniel, porém, tinha por hábito orar 3 vezes ao dia. Veja que interessante. Quando se fala em culto de oração, as pessoas ficam inquietas. Quando vem, geralmente é para mostrar presença. Não, eu estou no culto de oração, o pastor está me vendo, os outros estão me vendo, estou aqui, estou orando, né? Aí dobra o seu joelho ali, beleza, está tranquilo. Só que o que você faz aqui dentro da igreja é 1% do que você deveria fazer. E na tua casa? E a tua vida lá fora? Essa questão da oração, ela começa em casa, ela não pode começar somente na igreja. Daniel, ele tinha o templo de Jerusalém para poder estar indo orar? Não tinha. Aquilo tudo já era, tinha sido destruído. Mas a comunhão com Deus dele ia além do templo, e além de estar em um lugar de adoração construído. Ele fazia questão de ter uma vida de oração independente do lugar que ele estava. Veja a nossa situação hoje, passando por essa questão da quarentena, não podendo vir ao culto, agora que estamos retomando essas questões de estar no culto presencial. E esse tempo todo, tu ficou como em casa? Qual foi a sua devoção dentro da própria casa? Quantas vezes você se reuniu com a sua família para orar, para agradecer a Deus, para clamar por essa nação, pelo mundo? Essa vida de oração não pode se restringir só a um
local de culto. O local de culto tem que ser dentro da sua própria casa também. A sua vida tem que ser um culto contínuo ao Senhor. E esse exemplo de Daniel nos mostra essa estatura espiritual, que era o quê? Comunhão. Ele não apenas cria em um Deus, ele se entregava a esse Deus. Ele confiava nesse Deus. É uma questão totalmente diferente do que acontece com outras religiões. A gente tem que tomar cuidado, porque tem algumas pessoas que estão em outras religiões, eu não estou fazendo uma crítica a nenhuma religião, pense bem nisso, mas tem alguns exemplos aí de pessoas que vivem em outras religiões que fazem as suas rezas, as suas imprecações de maneira que mecânica, né? Tem aqueles horários e cumpre isso continuamente. Mas eu e você, nós servimos a um Deus verdadeiro, que morreu numa cruz e ressuscitou no terceiro dia. Qual é a intensidade da comunhão que eu quero ter com esse Deus? Tá? Para pensar nisso. Coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer em Babilônia. A oração, gente, ela realmente, quando você tem comunhão com Deus, ela pode mudar o rumo até mesmo de uma nação. E a oração de Daniel é um exemplo disso. O que aconteceu na Babilônia foi fruto da oração que Daniel estava fazendo, tá? Mas pensa, gente, ó, Daniel não estava fazendo nenhuma oração egoísta. Quando a gente lê o livro de Daniel, e é preciso que vocês leiam para entender isso, ele em nenhum momento ficou fazendo oração para pedir bênçãos para si. Ele estava clamando por uma nação que foi eleita por Deus, que foi escolhida por Deus. Era a nação da promessa feita a Abraão. Ele tinha esse conhecimento de que eles eram sim o povo eleito. Então eles estavam vivendo em uma situação difícil, estavam, mas ele conhecia o Deus que separou eles, e ele estava clamando a esse Deus para que aquela nação voltasse à sua antiga glória, que era a glória do Deus de Israel, não era a glória deles, era a glória do Deus que eles serviam. Então ele buscava em oração que a nação dele se voltasse para Deus com fidelidade e servisse realmente ao Senhor e fosse restaurado. Ele não buscava benefício próprio em oração. Hoje o que a gente mais vê é as pessoas querendo fazer orações, mas segundo a sua vontade, não segundo a vontade de Deus. As pessoas se esquecem que é segundo a vontade dele, é segundo o decreto dele. Nós oramos, clamamos, sim, mas devemos confiar na vontade dele, não na nossa própria vontade. Um exemplo maravilhoso disso é o que o próprio Senhor Jesus fez. O que ele falou? Seja feita a tua vontade. A tua vontade. Ou seja, a vontade de Deus. As pessoas, infelizmente, muitos dentro das próprias igrejas, às vezes não estão servindo ao Deus de Israel, mas estão servindo ao seu próprio ventre. Hoje os ídolos que se constroem, mas não são mais os de barro. Está dentro do próprio ventre da pessoa. A pessoa busca alcançar a sua necessidade, a sua objetividade é justamente para ter todos os seus anseios, todos os aspectos da sua vida resolvidos. Se ele tiver tudo isso, está bom. Se ele não tiver, aí ele se preocupa, aí ele vai ficar mais tenso em relação a isso. A gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, que não é, no caso, o exemplo aqui de Daniel, tá? Outra coisa interessante, as respostas às orações de Daniel. Quando a gente fala de resposta de oração, essa resposta, ela vem para cumprir a vontade de quem? A vontade de Daniel ou a vontade de Deus? É para cumprir a vontade de Deus.
Daniel buscava a vontade de quem na oração? A sua vontade ou a de Deus? A vontade de Deus. Ele queria a vontade de Deus sendo cumprida, não a sua vontade. Ou seja, Daniel havia orado, lembrando-se das promessas de Deus registradas pelo profeta Jeremias. Vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Jeremias 29:10. Ou seja, ele estava buscando aquilo que Deus já havia falado pela boca do profeta Jeremias. Ele estava buscando o cumprimento da palavra do Senhor. Ou seja, a restauração, a reestruturação do seu povo. Ele não estava buscando voltar a viver no palácio de Jerusalém para ter regalias. Não, ele não queria isso. O que ele queria era o seu povo restaurado e com comunhão com Deus. Quando a gente fala do cativeiro, por que o cativeiro aconteceu? Por conta da idolatria. Ah, Silas, mas o povo hebreu, o povo judeu não era idólatra. Sonha que não era. Dentro dos povos que viviam em Canaã, Jerusalém, o povo hebreu, o povo judeu, foi um dos povos que mais praticou a idolatria, por influência dos povos que viviam ao seu redor. Quando a gente pensa no povo hebreu, a gente não pode pensar numa homogeneidade, nenhuma sinceridade intrínseca em servir a Deus de todo o povo. Isso não aconteceu. Havia em Jerusalém, em Israel, inúmeros altares aos deuses cananeus. Infelizmente, eles não abandonaram essas práticas. E tudo o que estava acontecendo com eles era fruto dessa falta de comunhão com Deus e servir aos outros deuses. Era Baal, era Astarote, era Azera, era Marduk, era uma infinidade de deuses. Isso dos deuses cananeus, fora o que eles agregaram de outros povos. E isso é tudo evidência histórica. Tudo isso está dentro da própria Bíblia. E se vocês forem ler até mesmo os comentários de Flávio Josefo, vocês vão encontrar isso. Para ter ideia, há 5 anos atrás, foi descobertas ruínas de um templo para Azera, que ficava a 17 quilômetros do templo de Jerusalém. E eles coexistiram no mesmo templo. Foi provado historicamente que enquanto estavam oferecendo sacrifícios no templo do Senhor, também se estavam oferecendo sacrifícios para Azera, a 17 quilômetros dali. Vai me falar que o rei de Israel não sabia o que estava acontecendo. O rei de Judá não sabia o que estava acontecendo. Eles sabiam. O povo tinha, infelizmente, essas práticas que culminaram justamente nessa destruição, nessa aniquilação de boa parte desse povo, e eles foram levados para esse cativeiro. Isso foi justamente por consequência de não ter comunhão com Deus. Daniel, quando ora aqui para que eles voltem para a sua terra, ele não quer voltar só para Jerusalém, ele quer que o povo volte a Deus, volte a ter comunhão com esse Deus e viva somente para ele, que não haja mais idolatrias, que não haja mais outras divindades entre o único Deus, que é o Deus verdadeiro, o Deus que não podia ser representado por imagens, que é o Deus Jeová. E quando a gente vê esse interesse de Daniel, a gente vê a oração dele justamente sendo o quê? Uma oração de súplica. Quando ele se coloca em oração, ele vestia pano de saco e cinza, não para se aparecer, mas tamanha era a vergonha pelo histórico que a nação dele viveu, ele tinha vergonha do que aconteceu na história do seu povo. Ele sabia que tudo que estava acontecendo era uma resposta dos próprios pecados que a nação dele cometeu. Então, ele também tinha uma responsabilidade em relação a isso. E ele clamava para que a nação fosse restaurada
a uma verdadeira comunhão com esse Deus. Não era só voltar para um lugar. Voltar para um lugar ia ser a mesma coisa que continuar vivendo na Babilônia. Se você não serve a Deus, pouco importa o lugar onde você está. O que ele queria é que o povo realmente se convertesse, se arrependesse desse mau caminho, saísse dele e ficasse somente, exclusivamente, adorando o Deus de Israel. Então, quando a gente vê esses relatos de oração de Daniel e a gente vê a oração dele sendo cumprida, é algo maravilhoso, porque a gente vê a sinceridade que ele tinha em relação a Deus, a sinceridade que ele tinha de ver realmente o povo convertido dos seus maus caminhos e realmente adorando a esse Deus. Isso é uma coisa maravilhosa. Hoje em dia, a gente vê as pessoas fazendo orações, até mesmo nesses programas televisivos aí, várias até na internet, quando você vê o que o povo pede nas orações, dá vergonha. Essa aqui é a grande verdade. A gente vai ver os testemunhos das pessoas falando que teve a sua vida transformada por Deus, e ela começa, eu não tinha nada. Nossa, de repente eu fui para a igreja, eu tenho uma empresa, eu tenho carro, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Tá, mas e a sua vida em relação a Jesus? O que mudou? Quem é que você realmente está adorando? Quem é que você está buscando? Olha que coisa desastrosa. A Bíblia relata o que realmente aconteceu. Aqui a gente vai falar de Ciro, que foi um rei persa, que conquistou o que estava dentro do Império Babilônio. Quando a gente fala de Babilônia e Pérsia, é muito comum as pessoas ficarem confundindo essas duas nações, achando que elas eram a mesma coisa. E não era. São reinos diferentes, com propósitos diferentes, e que agiam de forma totalmente diferente. Os reinos de Jerusalém, tanto do norte quanto do sul, eles já tinham contato com essas nações. Eles não chegaram ali de graça. Tá? Para a Síria, por exemplo, já havia o rei Joaquim dando tributos para que eles não fossem destruídos. E assim eles tinham o favor do rei da Síria, caso acontecesse alguma questão de algum inimigo vir ali para combater eles. Então a gente vê que tinha ali uma certa proximidade, um comércio com aqueles reinos, tá bom? Então quando a gente fala de Ciro, ele não entrou ali do nada para poder conquistar. Foi uma ação à resposta das orações de Daniel. E veio como cumprimento de uma profecia que já estava também no livro de Isaías. Tá? Vamos ler aqui. Para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, ao qual fez passar o pregão por todo o seu reino, como também por escrito dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus do céu, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém e em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Veja bem, quando a gente fala de Ciro, às vezes as pessoas quando lê as passagens que falam na Bíblia sobre ele, acham que ele era convertido, que ele era uma pessoa temente e fiel ao Senhor Deus de Israel. Está errado, tá? Ele não era, ele foi alguém usado por Deus para cumprir um propósito. Deus elegeu Ciro, sim, mas achar que ele era um servo do Senhor, com todas as letras, esquece, não era, tá? O que acontecia tanto com os babilônicos quanto com os persas? Essa era uma prática comum deles. Eles tomavam uma nação, tomavam o povo e deixavam com que esse povo servisse aos seus deuses. Ou seja, esses deuses que eles tinham nas nações originais, eles eram incorporados àquela nação. Então, era comum
tanto para os reis da Babilônia, quanto para os reis da Pérsia e os assírios, fazerem as adorações para diferentes divindades, porque quanto mais eles adorassem, não importasse qual fosse o Deus, mais favores eles poderiam ter. Então era uma prática comum para eles, era uma coisa que poderia acontecer ali sem problema nenhum para eles, tá? Quer ver uma outra coisa bem interessante? Eu vou ler um trecho aqui desse livro aqui, ó, esqueci até de apresentar para vocês, que é Os Outros da Bíblia. É muito bom para você entender o contexto histórico de todos os povos que se relacionaram com os hebreus, com os judeus e com os cristãos, tá? O poderoso e insaciável Império Assírio determinou o destino do reino do norte de Israel e também de Judá. Tamanha foi a atuação sobre os destinos do povo de Deus que o autor bíblico chamou a Assíria de vara da ira de Deus, Isaías 10:5. Vara da ira de Deus, pois ela foi usada para castigar o pecado. Ou seja, eles estavam ali cumprindo um propósito que Deus elegeu em seu coração, de corrigir o seu povo, castigar o seu povo, mas o mesmo povo que estava sendo castigado por Deus e levado para o cativeiro, também seria restaurado, e esses mesmos impérios que também destruíram e atacaram eles, seriam os responsáveis para que eles voltassem para o seu local de origem e tivessem ali a sua fé restaurada, o seu local de culto restaurado. Mas como eu disse, Daniel foi a pessoa mais importante dentro desse contexto histórico, porque ele entendeu essa necessidade e conclamou não só a ele, mas os amigos dele para orar para que isso tudo acontecesse. Era uma questão dele realmente estar vivendo para o Senhor e não para si mesmo. A oração que ele fazia era realmente com um propósito para ver que tudo aquilo ali fosse realmente concretizado, para que eles voltassem para sua casa e realmente voltassem como servos do Senhor e não mais como um povo idólatra, que era o que aconteceu antigamente. Por isso que eles foram expulsos daquele lugar e levados em cativeiro. Todos os judeus seriam libertos para voltar a Judá, caso eles quisessem. Olha que interessante. Se eles quisessem voltar para Jerusalém, eles poderiam voltar. Receberam permissão para reedificar o templo. Todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos de além do rio. Os vasos sagrados deveriam ser entregues aos cuidados de Zorobabel, que ele foi nomeado por Ciro governador da região de Jerusalém. Olha que interessante. Por que ele deu a permissão aqui? É um cumprimento da oração de Daniel. Eles já poderiam voltar. Por que falou que eles poderiam, caso quisessem? Gente, para pensar. Se hoje fosse possível você escolher viver em uma das cidades mais ricas do mundo, digamos que você foi para viver ali em Nova York, você está ali já há 50 anos, a sua família já estabeleceu-se ali, você tem o seu comércio, você vive bem, você está tudo tranquilo ali, está tudo resolvido. Só que você saiu aqui do Brasil, um país, terceiro mundo, situação difícil. E é proposto para você voltar para cá, sabendo que você vai morar num lugar bem ruim. Você voltaria? É muito difícil, né? Você não ia querer voltar. Eu não ia. Se for parar para pensar mesmo, você não vai querer voltar. Quando foi proposto para eles voltarem, eles sabiam que o que tinha restado em Israel era só ruína. Não tinha nada lá. Os povos que ficaram ali, que não foram todos os hebreus que foram para lá, ficaram numa situação de miséria. E uma das coisas que acontecia quando havia essa deportação, tanto pelos babilônicos quanto pelos persas, era que no lugar do povo que foi conquistado,
Eles pegavam outros povos já conquistados e jogavam naquela nação. Para que eles faziam isso? Impedir que se houvesse de novo uma organização monárquica e impedir uma reestruturação social daquele povo. Porque quando você tem objetivos em comum como uma nação, vocês se fortalecem. Agora, se eu pego as pessoas de diferentes categorias e jogo junto, fica difícil, porque cada um pensa de uma maneira. É como se fosse o futebol. Para pensar isso aqui. Se você pegar as pessoas do Palmeiras, do Corinthians, do Santos e do São Paulo, e eles são inimigos entre si, e tinha que colocar esse povo para colaborar entre si. Ia dar certo? Não ia. Ia estar sempre brigando, ia ter sempre alguma coisa. E eles faziam isso com as nações que eles conquistavam, para quê? Não tinha mais união, não tinha mais comunhão. Esse povo não tinha mais como se reestruturar, porque quem estava ali dentro com eles não fazia mais parte da nação. Então eles não tinham como chegar e falar assim, vamos se levantar contra o reino que nos conquistou. Eles não tinham como fazer isso, porque aquele povo que estava ali já era um povo que foi conquistado também de outro reino. Ou seja, eles estavam longe das nações que eram de origem deles. Então eles não tinham mais referência nenhuma. O lugar realmente estava uma desolação, não havia mais nada para se fazer. Então eles tinham a opção de voltar para esse lugar de desolação, tinham a opção de voltar, mas nem todos iam querer. Por isso que Daniel estava orando tanto para que o povo que realmente se propusesse orar fosse com um coração realmente voltado para reedificar uma nação totalmente quebrada, destruída, aniquilada. E nem todo mundo quer ter trabalho. Infelizmente, o povo quer viver da forma mais vantajosa possível. E é assim hoje, foi assim no passado. Infelizmente, as coisas só mudam com o tempo, mas essa questão de viver dessa forma parece que é uma constante, tá? Então ali, qual foi o resultado desse despertamento que Deus providenciou para Daniel e também para os seus amigos e para o povo que se propôs a voltar? Qual foi o resultado disso? Primeiro foi um rei que teve o coração dele movido para ajudar. Porque nenhuma nação, se vocês forem procurar nos livros de história, vocês não vão encontrar nenhuma nação que foi favorecida para ter toda a sua estrutura reconstruída da forma que foi feita com Jerusalém. Foi uma coisa assim realmente milagrosa. A maioria dos impérios que eram conquistados ficavam largados, às vezes eles deixavam as pessoas voltar, mas não davam ajuda nenhuma, você se vira. Você quer voltar para a sua terra, você volta, mas você vai se virar. E com Jerusalém foi totalmente diferente. A resposta que eles tiveram de Deus foi uma reconstrução total e completa. Ela não foi assim de um dia para o outro, mas foi uma reconstrução que aconteceu segundo a vontade do Senhor e teve um amparo do rei Ciro, tá? Ou seja, Deus despertou o espírito de Ciro e esse despertamento foi para que ele ajudasse o povo a voltar, mas voltar também sendo suprido. Não foi simplesmente voltar de qualquer jeito. Porque se eles voltassem só pelos recursos deles, eles não conseguiriam reedificar a cidade e o templo. E esse despertamento que Ciro teve, ou seja, ele passou a ser realmente um agente de Deus na reconstrução de tudo que estava acontecendo ali. Ciro passou a ver Deus como o Senhor dos céus, ou seja, um Deus realmente supremo, superior a todas as divindades. Mas não quer dizer que ele tenha se convertido. Ele reconheceu que havia um Deus que era realmente poderoso e maior do que qualquer outro, mas não quer dizer que ele tenha se convertido, tá? O grande rei Nabucodonosor demorou a aprender esta lição. Cada despertamento verdadeiro faz com que o homem veja a majestade de Deus, sentindo a sua própria pequenez, o seu pecado e a sua baixeza, tá? Ou seja, Nabucodonosor, quando a gente vai ler a história dele, da interação que ele teve com esse Deus, para ele foi um pouco traumática, foi um pouco dolorosa, porque ele sabia que existia um Deus soberano e supremo,
mas ele não fazia a vontade desse Deus, e ele acabou pagando um alto preço por isso. Já Ciro não, ele já teve uma mente um pouco mais diferente. Bom, existe um Deus todo-poderoso, esse Deus está favorecendo a esta nação, então eu preciso favorecê-la. Ele auxiliou, mas não quer dizer que ele tenha sido uma pessoa convertida. Ele teve uma experiência com um Deus que é santo? Teve. Ele mandou todos os vasos que foram consagrados ao Senhor, que foram retirados do templo de Jerusalém, e mandou trazer tudo de volta. Ou seja, tudo aquilo que era importantíssimo para Deus e para o povo hebreu, povo judeu, ele fez com que tudo aquilo voltasse para a sua nação de direito. Ou seja, o rei Ciro, ele recebeu a ordenança do Senhor, cumpriu essa ordenança, e por ter cumprido essa ordenança, ele também recebeu as bênçãos que esse Deus proporciona para quem realmente ele é fiel, tá? O profeta Isaías, 200 anos antes, profetizou acerca de Ciro, chamando de ungido do Senhor. Está em Isaías 45, versículo 1. Isso nos permite entender que o Espírito Santo deve lhe ter proporcionado alguma bênção espiritual. Ou seja, cada despertamento traz bênçãos para o coração do crente. Nós precisamos entender, o rei Ciro, ele não era alguém convertido, mas ele era alguém que, quando foi tocado pela presença do Deus verdadeiro, entendeu que esse Deus era soberano e superior a tudo e a todos, e atendeu às vontades do Senhor. O que nós, como cristãos, convertidos, nascidos de novo, estamos fazendo em relação ao conhecimento que nós temos desse Deus? Nós estamos agindo como os imperadores que eram tocados pela divindade, obedecia momentaneamente, mas voltava a ser um idólatra? Ou realmente estamos agindo como Daniel, que viu a ruína da sua nação por ser idólatra e clama por misericórdia, clama por restauração e por comunhão com Deus? Que tipo de atitude nós estamos tendo como cristãos? Nós estamos agindo como esses imperadores que foram tocados, mas não transformados? Ou vamos agir como Daniel, que vamos entender a ruína do que está ao nosso redor e vamos realmente clamar a esse Deus para que haja uma mudança? A oração é relacionamento com Deus. Relacionamento só se busca quem quer e valoriza a pessoa com quem está se relacionando. Esses dias eu li uma coisa bem interessante, que as pessoas derramam rios de lágrimas quando perde alguém importante em um relacionamento. Um namorado, uma namorada, o casamento está passando numa crise, está para separar, a pessoa chora, a pessoa entra em depressão, e passa mal, e tem que tomar remédio. Só que é o seu relacionamento com Deus. Você está derramando quantas lágrimas por não estar de joelho clamando a esse Deus? Como você está se relacionando com Deus? Qual é a qualidade do seu relacionamento com Deus? O quanto você realmente se derrama diante dele e ora com sinceridade, expondo quem você é diante de Deus. Façamos que nem Daniel, que mesmo estando em uma nação que vivia os prazeres desse mundo afora, optou por servir a Deus e rejeitar aquilo que era oferecido. Façamos isso, meus irmãos. Tenhamos realmente verdadeira comunhão com o Senhor, um relacionamento sincero. Clamemos a Deus para que Deus sare não só a nossa nação nesse momento de crise, mas também o mundo, mas também entendamos que o que está acontecendo é por conta dos próprios pecados dessa nação, desse mundo. Deus está fazendo com que o povo veja que existe um Deus soberano, que está acima das instituições, está acima dos hospitais, está acima de qualquer tipo de governo, porque é Ele quem governa, é Ele que é soberano. Tudo parou, tudo no mundo parou, por ordem de um Deus que é soberano. Entendam isso.
clamemos como Daniel clamou, tenhamos relacionamento com Deus, para que a gente possa encontrar sim o favor e ver as orações de um povo que clama realmente, verdadeiramente a Deus, serem atendidas de maneira milagrosa e sobrenatural. Desejo a todos um bom dia, vejam aí a aula na sua casa e leiam a revista, leiam a Bíblia e orem com fervor.